Nessa videoaula, eu vou te explicar as diferentes maneiras de falar muito em inglês. E cada uma delas é usada, é apropriada para diferentes categorias de palavra, tá bom? Então vamos começar. Temos aqui many. Many é usado para substantivos contáveis. E aí você se pergunta, Rô, o que são substantivos contáveis? Em inglês, a gente tem a separação de contáveis e não contáveis, tá bom? Tem outro vídeo que eu falo sobre substantivos incontáveis, que é bom você dar uma olhadinha. Mas o que a gente consegue contar? A gente consegue contar projects, projetos, people, pessoas, dá para contar uma pessoa, duas pessoas, carros, um carro, dois carros, empresas, one company, two companies. Então, esses são substantivos contáveis, ok? Então, se você for falar de muitos, alguma coisa que é contável, aí você usa many, tá bom? Por exemplo, we have many customers in the pharmaceutical industry. Temos muitos clientes na indústria farmacêutica, então use many para substantivos contáveis. Já para os incontáveis, por exemplo, news, ok? Notícias em inglês é incontável, tá bom? Informação também é incontável. Equipment também é incontável. E tem alguns outros também, tá? Dá uma olhada depois no vídeo de substantivos incontáveis. Então, para incontáveis, a gente geralmente usa much para as negativas e para as interrogativas. Por exemplo, we don't have much money to invest. Ou seja, nós não temos muito dinheiro para investir. E aí, nas afirmativas, o much ele soa mais formal. Então você vai ver que é mais comum para incontáveis substantivos incontáveis nas afirmativas usar a lot of, ok? Por exemplo, they have a lot of money to invest. Ou seja, eles têm muito dinheiro para investir. Então lembre-se aqui, many, substantivos contáveis e much, substantivos incontáveis, ok? E aí, se você esquecer, ai meu Deus, não sei qual que eu uso, se eu uso many, se eu uso much, tem um coringa aqui, pessoal. Muito bom, né? Então, o coringa é a lot of, e você precisa de of, tá bom? Então, a lot of, e aí lendo rápido, né? Vira a lot of. Tente você ler rápido, vira a lot of. Como se grudasse aqui o lot com of, tá? Então, a lot of. Tente falar assim grudadinho, que soa mais fluente, tá bom? Do que falar bem pausado. A lot of. Ok? Então, a lot of é o coringa, que pode ser usado para substantivos contáveis ou incontáveis. Então, você pode falar a lot of people, a lot of money, a lot of projects, a lot of companies, ok? Então, a lot of é o coringa. Se você esqueceu na hora se é many ou much, se não tem certeza se é contável ou incontável, use a lot of, ok? E aí, você pode ter visto também lot of, lots of, tem um Szinho aqui, tá? Então, lots of é uma forma informal de a lot of, ok? Já temos outra palavra aqui que é very, que também significa muito, mas agora very já não é mais para substantivos, ok? Então, use very para qualificar adjetivos ou advérbios. Então, por exemplo, você pode falar very nice, muito legal, very expensive, muito caro, very cheap, muito barato. Então, nesses casos, ele está qualificando adjetivos, ok? Ou we have to consider this case very carefully before making a decision. Ou seja, precisamos considerar esse caso muito cuidadosamente antes de tomar a decisão. Então, muito cuidadosamente, very carefully. Carefully, advérbio. Por isso que eu também uso very nesse caso, ok? E aí do very nice, very beautiful, very expensive. Beautiful, expensive, nice são todos adjetivos. Por isso que eu uso very, ok? Eu não posso falar many expensive para muito caro, por exemplo. Nesse caso está errado, tá bom? Many é só para substantivos e se for adjetivo ou advérbio, uso very, ok? Então tome bastante cuidado com isso e é aí onde o pessoal erra bastante, tá?
E, finalmente, se você estiver falando de verbos, quiser qualificar, quantificar um verbo, use a lot, ok? Sem o of, ok? Então, a gente tinha o coringa, que era a lot of, era o coringa para substantivos. Mas agora, se você estiver falando de verbos, use só a lot, tá bom? Sem o of, ok? Então, a lot, use para quantificar verbos. Por exemplo, they work a lot. Eles trabalham muito. Então, nesse caso, eu estou quantificando o quanto eles trabalham, muito, pouco. Então, nesse caso, eu uso a lot, tá? Não posso falar they work very, ok? Só se eu falar they work very hard. Aí, nesse caso, o very está qualificando o hard, ok? Não o work. Então, tome bastante cuidado com isso, tá? Se você estiver falando, querendo quantificar o quanto a pessoa executa uma ação, nesse caso, use a lot, tá? Também pode falar we invest a lot in innovation. Ou seja, nós investimos muito em inovação. Quanto a gente investe? Muito. Por isso que eu uso a lot, porque nesse caso ele está quantificando o verbo investir, ok? É isso aí então, pessoal. Espero que você tenha entendido e gostado. See you next time. Bye bye.